Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nós, possa crescer em nós, fazendo com que a gente possa abundar no conhecimento de Deus e na sua graça. Iniciamos agora uma nova lição, uma nova semana, e desde já pedimos, em espírito de oração, que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos com a luz do Evangelho, a luz da compreensão da sua palavra, para que haja fé em nós. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, Que haja fé, que haja o conhecimento de Deus possa produzir em nós, uma graça abundante. Pois bem, amados, a nova lição desta semana tem como título Traição, Negação e Consolação. O verso síntese desta semana está no capítulo 13 de João, o versículo 31 e 32, que diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Amados, o verso síntese fala que assim que Judas Iscariote saiu, aquele que foi apontado por Cristo como um traidor, assim que ele saiu, Jesus falou essas palavras. E a primeira palavra que Cristo diz é: a partir de agora, ou seja, agora começa a glorificação do Filho do Homem, Porque nós devemos entender que ele está dizendo a partir de agora. A glória não caiu assim, como que faz um download e o arquivo todo entrou na cabeça de Cristo e Cristo foi glorificado naquele momento. Não. Porque nós entendemos que a partir daquele momento, o Filho começa a ser glorificado e essa glória ela vai sendo contínua, Até a exaltação, até o Filho sentar-se à direita do Pai, ser reconhecido por todo o universo, por todos os anjos, E o Pai cumprir a promessa descrita lá em Atos capítulo 2, versículo 33. Porque o texto começa assim dizendo, agora é glorificado o Filho do Homem. E no final do verso ele diz, e logo o há de glorificar, ou seja, o Pai logo há de glorificar o Filho de forma definitivamente, de forma plena, de forma absoluta, Glória nas Escrituras Sagradas, ela pode ser aplicada em diversos contextos, O contexto exterior, o contexto físico, o contexto material de glória é um grande resplendor, é uma grande luz, É uma luz que explode e ilumina tudo, Isso é o primeiro contexto de glória exterior, vista aos olhos dos homens. Há outras aplicações para a glória, aqui na Escritura Sagrada, que tem a ver com o conhecimento de Deus, a revelação da pessoa de Deus. Quando você entende Deus, entende os segredos, que era segredo para o ímpio, o homem que bloqueava Deus, o homem que não queria escutar Deus, o homem que não queria obedecer a Deus. Pois bem, e glória, além de conhecimento, significa também, no outro contexto, aquele sentido de dar honra. E como é que você honra alguém? Como é que você glorifica alguém? Glorifica o nome de alguém, lhe dando uma obra para fazer e concluindo essa obra, uma obra ímpar que mais ninguém poderia fazer. Ao final dela, você recebe, imaginemos o seguinte, deixa eu explicar melhor contando aqui uma história, Imagine que eu tenha 10 filhos, e aí, entre os 10 assim, eu digo assim, olha,
eu tenho uma obra para que um de vocês façam, só pode ir um, porque o caminho só cabe um. E aí é uma obra muito difícil. É subir aquela montanha sozinho, naquele frio, e buscar algo para mim lá. E aí você olha para os 10 filhos, você como um pai, né? E vê que só tem um ali dentre eles que está preparado fisicamente, que está preparado mentalmente, e que os próprios irmãos, os outros 9, confiam nele. E que os próprios 9 concordam que ele é a pessoa mais preparada para fazer aquilo, né? E então o pai diz assim, ora, eu vou honrar esse meu filho aqui, porque, né, mandando ele ir, eu não estou penalizando ele. Pelo contrário, eu sei que ele pode conseguir. Mandando ele ir, ele, primeiro, ele vai se conhecer, ele vai crescer no conhecimento, crescer em todos os aspectos físicos, emocionais, ele vai aprender com isso. E, acima de tudo, todos os seus irmãos aqui, e eu também, todo mundo, vai ver que ele realizou uma obra incapaz de ser realizada pelos outros. E isso é honra, e isso é glória, porque ninguém mais poderia fazer aquilo, ninguém mais suportaria, né, fazer aquilo, a não ser ele. E então você está dando glória. Quando ele acaba de fazer aquela obra, quando ele chega, é aclamado por todo mundo. E outra coisa, ele estimula os seus irmãos, os outros 9, a ter a coragem de realizar obras também. A ter a coragem, não estimulados apenas pelo reconhecimento, pelo nome, pelo louvor, não, mas no sentido mesmo de se encontrar a si mesmo, de compreender as coisas, de compreender aquele que dá a obra. Por que aquele me deu a obra? No caminho eu vou conhecer, eu vou entender as transformações que o meu corpo vai passar, a minha mente e tal. Isso é muito belo, isso é maravilhoso. Então, quando Cristo me diz assim, olha, agora o Pai começou a me glorificar, ele vai concluir isso lá na frente. Ele está querendo dizer o que para a gente? Como é que o Pai está glorificando o Filho? Apresentando para ele um caminho de dor e sofrimento, de chicotadas, de humilhação, de vergonha, de dor, de negação, de traição, de humilhação de todas as formas? Que glória tem nisso? A glória que Cristo está dizendo aqui é que o Pai está lhe confirmando e lhe dando uma tarefa a fazer que o Pai não confiou a mais ninguém. Se isso não é glória, eu não sei o que é. Se o meu patrão chega para mim e diz assim, olha, eu não confio em mais ninguém nessa empresa, só confio em você. Olha, o que o patrão está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, você vai realizar uma obra que mais ninguém vai realizar. Ou seja, você vai fazer algo por mim que eu não confio em mais ninguém. Isso quer dizer, quando eu morrer, tu serás herdeiro de tudo? Tu serás o dono disso aqui? Porque eu não confio em mais ninguém. Ora, se ele não confia em mais ninguém, ele está dizendo que não confia em ninguém que está dentro da empresa. Que é a única pessoa confiável para conduzir a empresa, que é a única pessoa confiável. Já imaginou? Então, essa é a glória que é a única forma que nós conseguimos encontrar aqui nesse texto, é essa glória que Cristo está querendo dizer. Porque a única coisa que está sendo apresentado para ele naquele momento é lhe dar uma missão para ele enfrentar todo mundo, todas as pessoas que se virarão contra ele, até os próprios amigos que o abandonarão, o seu próprio povo, a sua própria tribo, a sua própria igreja, a sua própria religião. Os soldados romanos que estavam ali para protegê-los, para cuidá-los de ataque de outras nações e também para oprimir, obviamente, mas para cuidar, mas ele recebe disso daí. E de forças sobrenaturais, de forças espirituais, né? Sobrenaturais, mas espirituais, né? O diabo, os seus anjos, né? Forças das trevas demoníacas, que iria também estar ali atacando de todas as formas. Aí Cristo diz, estou sendo glorificado. Vou ser glorificado a partir de agora. Olha que coisa linda.
Agora é glorificado o Filho do Homem. A partir de agora começa a ser glorificado o Filho do Homem. E a partir de agora, Deus o Pai está sendo glorificado nele. Olha, por que Deus está sendo glorificado nele? Que glória Deus está recebendo com isso? Deus está no céu sentado num trono de forma passiva? Não, está sendo glorificado. Porque o universo está vendo que Deus o Pai amou tanto este mundo, olha a glória, amou tanto esse mundo que cedeu, que concedeu, que deu o seu Filho para sofrer e morrer por pessoas que não mereciam nada disso. Olha a glória. E diz mais, ó, e se Deus será glorificado nele, né, é glorificado na pessoa do Filho, o próprio Deus é glorificado nele mesmo, porque o poder total é dele. É Ele quem permite que eu venha, é Ele quem me deu a missão, foi Ele que me escolheu para aqui agora, foi Ele quem planejou tudo isso. E logo o Pai há de o glorificar, logo também o Filho há de glorificar o Pai. Que coisa linda, não é? Que mensagem profunda essa linguagem de Cristo, né? Nos ensinando, acima de tudo, o que é glória. A glória dos homens é diferente da glória de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição semanal, que nos traz aqui o seguinte questionamento. A pedido de Pedro, o que fez João, o discípulo amado, né, o autor deste livro, o que fez João, né, que pergunta fez João a Jesus sobre o traidor? Lembremos que Jesus disse, olha, na lição anterior nós estudamos, estamos naquela mesma cena ainda, enquanto Jesus lavava os pés de Pedro, diz assim, ó Pedro, eu tenho que lavar você porque, você tá só os pés, porque a mão e a cabeça, como você falou aí, não precisa, você já foi lavado, mas nem todos de vocês estão limpos e um de vocês vai me trair. Cristo deixa bem claro isso, né? Pois bem, então Pedro não teve a coragem de perguntar a Jesus quem seria esse traidor. Aí Pedro pede a João, tu que é aqui o mais novo, né? O mais menino, né? O mais jovem, né? E Cristo tem um cuidado especial por você, porque você é o mais novo, é o mais menino aqui do nosso meio e tal. Pergunta aí, que aí o mestre está sempre passando a mão na tua cabeça, sempre tem um carinho especial. E ele está, eu estou vendo na face dele que ele está se perturbando, está inquieto, né? Devido a todo o desafio que se aproximava, Cristo estava assim realmente, né? E quem sabe Pedro, né, teve uma certa dificuldade de perguntar ao mestre, e fala, João, pergunta tu, né? É mais ou menos, é exatamente isso que está acontecendo aqui, né? A pedido de Pedro, que pergunta fez João a Jesus Cristo sobre quem seria o traidor. O verso aqui é o 25, que diz assim, aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Ou seja, quem é esse traidor que o Senhor está falando aí? Veja só, que cena linda, né? E o próprio João escrevendo aqui, veja que é o próprio João que escreve esse livro, né? Por quê? Porque João havia aprendido com Jesus Cristo não só as palavras, mas o apóstolo João havia assimilado de Cristo aquilo que lhe era mais precioso, aquilo que lhe era mais poderoso, o Espírito. E João havia aprendido a lição da humildade não só com aquilo que saía da boca de Jesus Cristo, com as palavras, mas ele havia aprendido com os gestos, com as atitudes, com o Espírito de Cristo. É tanto que ele nem ousa, no seu livro, falar o nome dele. E o discípulo, o apóstolo João, né? Aquele a quem Jesus Cristo mais amava além dos outros, tal, que era o homem mais sensível espiritualmente nessas questões. João não fala isso, porque ele sempre vai falar dele na terceira pessoa. Aquele discípulo, né? Aquele discípulo, ele vai falar. O discípulo mais jovem, aquele, né? Sempre vai falar dele, assim, na terceira pessoa, sem citá-lo, sem citar a si mesmo, porque se acha indigno. Olha que coisa linda. Olha só a humildade desse homem, o quanto ele aprendeu com Cristo.
Antes era chamado de filho do trovão, era um sujeito que não levava desaforo para casa. Mas agora é um homem humilde, né? E aí João vai dizer assim, aquele discípulo, olha só, aquele quem? As pessoas que leriam seu livro podiam ter dificuldade no futuro de entender aquele quem? Aquele, não tem importância você saber que não era um discípulo só. Aquele discípulo. Aquele discípulo resolveu colocar a cabeça no peito de Cristo, encostar a cabeça no peito de Cristo, como um irmão bem novinho, que é cuidado por um irmão mais velho, mais forte, confia nele. Como um filho que coloca a cabeça no peito de um pai, que vai cuidar dele. Uma criança que chega no colo do pai, né? Chega ali entre as pernas do pai e ali se sente segura. O pai abraça e tal, se sente segura, né? Porque o pai estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. João, fazendo esse gesto aí, mesmo que de forma inconsciente, querendo um carinho, querendo um afago fraternal, estava também recebendo um afago paternal, porque o pai estava em Cristo ali. Ele não estava apenas se encostando ou recostando no irmão mais velho, no primogênito, né, no Senhor dele, mas, acima de tudo, buscando ali o carinho do pai, né? O consolo, o amor do pai. Diz que ele chega, encosta ali a cabeça no peito de Jesus Cristo e pergunta a Jesus, quem é? Olha, quem é? Que pergunta, né? Quem é essa pessoa que vai trair o Senhor? Quem é o traidor? Veja que até na forma de perguntar, João é um sujeito carinhoso, né? Porque se Pedro perguntasse, Pedro poderia perguntar assim, quem é esse infeliz? Quem é esse amaldiçoado? Quem é esse endemoniado? Quem é esse mau caráter? Quem é esse ingrato? Olha, Pedro poderia usar ali dezenas de adjetivos, com uma linguagem firme que ele tinha, né? Pedro era sempre muito firme. E aí, a melhor pessoa para perguntar era João mesmo, né? Naquele momento ali, porque o próprio Jesus Cristo estava ali com o espírito conturbado, perturbado, né? A gente já viu no texto, ele começa ali a ficar muito triste, porque era o Pai revelando para ele, e ele revendo na sua mente as dificuldades que ele iria passar, né? Imaginando as dificuldades e as dores, tentando se preparar o espírito para aquela jornada difícil, porque todos nós somos assim. Se uma pessoa disser assim, ó, chegar para você, rapaz, amanhã a gente vai sair logo cedo e a gente vai andar 20 quilômetros por uma estrada ruim, cheia de buraco e tal, então você já prepara o espírito. Na mente do homem ele já começa até a ensaiar a dificuldade de como será aquilo, preparando o espírito para que no meio da dificuldade ele não pense em desistir. Porque ele já prepara o espírito, isso é de todo ser humano. Isso é de toda e qualquer pessoa. E isso causa realmente, porque é muita dificuldade. Ninguém nunca havia trilhado um caminho daquele. E não é só porque era um caminho difícil, né? É porque ninguém nunca mais iria trilhar esse caminho. Era um caminho, até então, impossível para todos os seres humanos. Era impossível. Então, não era fácil Cristo ficar com o espírito suave, alegre, né, pensando nisso. E João pergunta, quem é? Quem é essa pessoa? Aí eu pergunto agora uma pergunta para reflexão. Que importância teria nós sabermos quem é? O que seria mais importante? Era saber o porquê? Não era o mais importante o porquê do que quem é? Por que nós, seres humanos, quando a gente fala assim, olha, rapaz, um irmão nosso fez um mal, assim, isso.
Ao invés de nós nos preocuparmos com o mal que vai causar à igreja, e já nos preocupemos em buscar meios de prevenção para que esse mal não se alastre e não atinja o máximo de pessoas possível, a maioria das pessoas vão perguntar: quem foi o irmão? Quando deveria perguntar: qual o mal que ele fez? E o que é que nós devemos fazer para que esse mal não atinja a igreja, não atinja a comunidade cristã, não atinja as pessoas, os irmãos a quem nós amamos? Não é assim? Veja, nós vemos aqui a grande preocupação do ser humano em buscar sempre um culpado, né? Ou buscar sempre alguém, ter a informação, né? Quando aquilo muitas vezes é completamente desnecessário. Ok, meus amados, vamos então para a segunda pergunta, a próxima pergunta da nossa lição. Essa lição que é muito linda, né? É uma lição difícil de estudar porque a gente vê o nosso mestre sofrendo, né? Momentos que muita gente nem gosta de ler essa parte dos evangelhos porque é um momento muito doloroso para a gente vê Cristo sofrendo e a gente sofre também, né? Mas é importante a gente examinar porque há muitas informações espirituais que vão edificar o nosso espírito e vão nos preparar para momentos também de dificuldade, né? É importante saber como Cristo, diante de toda dificuldade, venceu, de onde veio essa força, o segredo ali espiritual para a vitória. Tudo isso é muito importante porque, afinal, tudo isso Cristo fez para nos servir de exemplo, né? Pois bem, vamos então para a segunda pergunta que nos diz assim: como Jesus respondeu à pergunta do discípulo amado e de Pedro também, de forma indireta, né, que é Pedro respondendo a João, estava respondendo a Pedro, né, o autor aí da pergunta, que diz assim, João capítulo 13, versículo 26, diz assim, 13, 20, 26. Veja que esta pergunta aqui, ela acontece antes de Cristo dizer agora o Filho é glorificado. Isso está lá no versículo 32. A gente voltou um pouco para o versículo 26, quando Cristo, antes de ser que a partir daquele momento ele estava sendo glorificado, ou seja, a partir que Judas saiu, a gente voltou um pouco no verso para mostrar o início da conversa, né? O verso 26 diz assim, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Olha, meus amados, o texto aqui, Cristo se utiliza de uma cena, de um gesto quase que cerimonial para nos transmitir uma mensagem. É a forma como ele vai responder a João, a Pedro e a todos os que poderiam estar também com essa pergunta implícita, calada na sua mente. Então Cristo, ele não diz, é Judas Iscariotes. Não. Ele não faz assim. Ele diz assim a João, que estava ali com a cabeça recostada no seu peito. O texto não diz que todos ouviram. O texto também não diz que só João ouviu. Mas para alguém que encosta a cabeça no peito de alguém, não vai dar um grito. Vai falar bem baixinho. Não é? João, para perguntar, encostou a cabeça no peito, justamente para perguntar baixinho ali, no pé do ouvido ali. Senhor, quem é? E aí Cristo diz assim para ele, né? Eu até entendo que foi para João ali. Quem estava com o ouvido atento escutou? Poderia ter escutado. Todos escutaram? Poderiam, mas o texto não tem essa preocupação em dizer para mim como foi isso. Então, né? Aqui é o testemunho de João. Testemunho de João. Dessa forma está escrito apenas aqui no livro de João. Você não vai encontrar no outro evangelho. Esta comunicação. Então João, Cristo vai dizer a João, olha, é aquele
a quem eu entregar um pedaço de pão molhado. Pão molhado? Que mensagem o Senhor está querendo transmitir? Pão molhado? Veja só. Cristo já tinha dito, olha, este pão representa, é o símbolo do meu corpo, o corpo do Filho do Homem, que é morto, que será oferecido em expiação pelo pecado de vós. Este líquido aqui, o vinho, é o meu sangue, que é derramado em favor de vós, para limpar o pecado de vocês, para tornar vocês limpos, para que vocês não morram, para que vocês tenham acesso à vida eterna. Olha que coisa linda, não é? Então, quando Cristo pega aquilo que era o símbolo do seu corpo e molha no vinho, que era o símbolo do seu sangue, e entrega a Judas, ele está dizendo, o responsável pelo meu corpo ensanguentado é você. Todo ser humano que, tendo me conhecido, tendo convivido comigo, me trai, não aceita a minha morte expiatória, reparadora de pecados, todo aquele que não aceita o meu corpo, a minha morte, será cobrado dele. Ele é o responsável pela minha morte. Era essa linguagem que o Senhor estava transmitindo ali. E eu tenho certeza absoluta que ao Judas receber de Jesus Cristo um pedaço de pão molhado, Judas vai comer aquele pão. Ele vai assumir a culpa. Ele vai engolir aquele pão com o sangue. Aquele pão com o vinho, que simboliza o corpo de Cristo com o seu sangue. Quando Cristo disse lá para Pilatos, lá na frente, olha, Pilatos, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Olha, se a gente voltar uma fita no passado, quem entregou Pilatos diretamente, quem entregou Jesus diretamente a Pilatos, foi o líder Caifás, com o seu exército dos principais sacerdotes, alguns homens influentes, ricos, fariseus, que estavam ali, os poderosos, né, escribas, fariseus, assim, a cúpula dos conselheiros, dos homens velhos e sábios, entre aspas, de Jerusalém, que entregaram. Mas antes disso também tiveram soldados do Sinédrio, soldados do templo. E antes de todos teve quem? Judas. E antes de Judas teve uma figura chamada Satanás. Então, veja que se nós buscarmos um aprofundamento disto tudo aí, a gente, olha, vai encontrar muitos culpados. Então, por isso que Cristo não diz, João, é Judas Iscariotes. Não, a conta não pode estar lá. A conta toda não é só dele, não. A conta não é dele. A conta é de toda a raça humana que se aliar a Satanás e não aceitar o Filho de Deus que veio expiar o pecado de todos. Então, o corpo, no final, o Pai vai cobrar de todos aqueles que, ao invés de comer voluntariamente e aceitar o pão e o vinho, aceitar o corpo de Cristo, aquele que rejeitar isso, mas aquele a quem Cristo entregar a culpa, olha, o meu corpo está sendo, o meu sangue e o meu corpo, estou colocando na sua conta, pegue. Você quem vai se responder diante de Deus pelo meu corpo, pelo meu sangue. Coitado desse, aquele que rejeita Cristo. É aquele que trai Cristo. E troca Cristo pelo quê? Troca Cristo pelo mundo. E aquilo que o mundo pode lhe dar. O que é que o mundo dá? O que é que os sacerdotes e os homens religiosos estavam oferecendo a Judas? Dinheiro. A primeira desgraça e a queda de todo ser humano. O tal do Deus Mamon. O desgraçado do dinheiro. O dinheiro tem sido motivo da queda de muita gente. Muita gente tem se vendido ao mundo por poucas moedas de prata. Muita gente. Porque o dinheiro significa muita coisa. O dinheiro significa fama. O dinheiro significa a glória do homem. O dinheiro significa glamour. O dinheiro significa comprar prazeres da carne.
O dinheiro é como se fosse o resumo do mundo, o resumo dos prazeres que o mundo pode dar. Foi isso que Judas fez. Judas traiu e trocou Jesus Cristo por dinheiro. Trocou Jesus Cristo pela influência dos seres humanos, pelo olhar, pelo favor que ele fez aos líderes religiosos que queriam aniquilar Cristo, que queriam o corpo de Cristo, que queriam o sangue de Cristo. Então ele foi lá e entregou para eles aquilo que Cristo tinha dado a ele. Cristo tinha dado o seu corpo e o seu sangue. E Judas foi lá dividir com eles aquela culpa, E eles dividiram com Pilatos, com os romanos, aquela culpa. Já imaginou essa tipologia? Toda vez que nós negamos a Cristo, toda vez que nós não aceitamos que o corpo dele esteja em nós para que a gente viva como ele, os nossos gestos, toda vez que nós negamos que o sangue dele esteja em nosso sangue, que o Espírito dele esteja em nós, para que nós possamos falar, pensar e agir conforme ele fazia, estamos negando Jesus Cristo, estamos traindo Jesus Cristo e preferindo o mundo ao invés dele. Que o Senhor nos livre deste mal, que a compreensão verdadeira da sua palavra nos traga poder espiritual para que a gente possa fazer como Cristo fazia.